Olá, hoje vamos apresentar para vocês a seção Conduzindo uma Auditoria dos itens 6 até o item 6.42 da NBR ISO 19011 de 2018. Essa ISO ela fornece as diretrizes para a auditoria de sistema de gestão. A nossa equipe é composta por Beatriz, Monique e eu, Viviane. A seção 6 contém a orientação para preparar e conduzir uma auditoria específica como parte de um programa de auditoria. Possui 7 itens e aqui vamos apresentar os itens de 6.1 até o 6.42. Passando por generalidades, iniciando a auditoria, preparando e conduzindo as atividades da auditoria. O item 6.1 se refere a generalidades, cuja extensão na qual as disposições dessa seção são aplicáveis depende dos objetivos e do escopo da auditoria específica. A figura 1 fornece uma visão geral de um processo típico e desde coletar informação até alcançar as conclusões da auditoria. O item Iniciando a auditoria possui os subitens se referindo às generalidades, estabelecendo contato com o auditado e determinando a viabilidade da auditoria. Do primeiro item 6.2.1, convém que a responsabilidade por conduzir a auditoria mantém-se com o auditor líder da equipe até que a auditoria seja concluída. E ainda convém que os passos da figura 2 sejam considerados, tendo em vista que a sequência dos passos pode variar dependendo do auditado, do processo e das circunstâncias específicas da auditoria. O item 6.2.2, estabelecendo contato com o auditado, especifica que o líder da equipe de auditoria deve assegurar que seja feito contato com o auditado para confirmar canais de comunicação com os representantes do auditado, confirmar a autoridade para conduzir a auditoria, fornecer informações pertinentes à auditoria, que se diz respeito aos objetivos, escopos, critérios, método e composição da equipe de auditoria, solicitar acesso à informação para proposição de planejamento, o que inclui também informações sobre os riscos e oportunidades que a organização tenha identificado e como serão abordados. Deve também determinar requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis e outros requisitos pertinentes às atividades, processos, produtos e serviços do auditado, confirmar o acordo com o auditado relativo à extensão e ao tratamento de informação confidencial, fazer arranjos para a auditoria, incluindo o agendamento, determinar quaisquer arranjos específicos ao local para acesso, saúde e segurança, acordar sobre a presença de observadores e a necessidade de guias ou intérpretes para a equipe de auditoria, determinar quaisquer áreas de interesse, preocupação ou riscos para o auditado em relação à auditoria específica, além de resolver questões relativas à composição da equipe de auditoria com o auditado ou cliente da auditoria. A viabilidade da auditoria deve ser determinada para fornecer confiança razoável de que os objetivos da auditoria possam ser alcançados. A determinação da viabilidade leva em consideração fatores como informação apropriada e suficiente para planejar e conduzir a auditoria, cooperação adequada do auditado, tempo e recursos adequados para conduzir a auditoria. Vale notar também que recursos incluem acesso à tecnologia da informação e comunicação adequadas e apropriadas. E quando a auditoria não for viável, convém que seja proposta uma alternativa ao cliente de auditoria em comum acordo com o auditado. O item 6.3 é referente à forma de preparar as atividades da auditoria. Nele estão os subitens 6.3.1, realizando análise crítica de informação documentada, 6.3.2, planejando a auditoria, 6.3.3, atribuindo trabalho para a equipe de auditoria, 6.3.4, preparando informação documentada para a auditoria.
O 6.3.1 convém que as informações documentadas sejam criteriosamente analisadas a fim de reunir informação para entender as operações do auditado e preparar as atividades da auditoria e documentos de trabalho de auditoria aplicáveis. E estabelecer uma visão geral da extensão da informação documentada para determinar possível conformidades com critérios de auditoria e detectar possíveis áreas de preocupação. Além disso, é imprescindível que nessa informação documentada contenha os documentos e registros de sistemas de gestão e, caso exista, relatórios de auditoria anteriores. E convém também que a análise crítica leve em conta o contexto da organização do auditado, como seu tamanho, natureza, complexidade e seus riscos, além do escopo, os critérios e os objetivos da auditoria. O item 6.3.2 é subdividido em 6.3.2.1, que aborda os riscos para o planejamento, e 6.3.2.2, que inclui os detalhes do planejamento de auditoria. A abordagem é baseada em riscos para o planejamento. Convém que o líder da auditoria adote uma abordagem com base nas informações no programa de auditoria e na informação documentada. Também é importante que o planejamento considere os riscos das atividades de auditoria, forneça base para o acordo entre cliente, equipe e o auditado e facilite o agendamento e a coordenação eficiente das atividades. É importante que os detalhes fornecidos estejam de acordo com o escopo e a complexidade da auditoria, assim como os riscos, caso o objetivo não seja atingido. Então, o líder deve considerar os seguintes aspectos: a composição da equipe de auditoria e sua competência global, as técnicas de amostragem apropriada, as oportunidades para melhorar a eficácia e a eficiência das atividades de auditoria, os riscos para alcançar os objetivos da auditoria por um planejamento de auditoria ineficaz e os riscos para o auditado criado pela realização da auditoria. Os detalhes do planejamento de auditoria podem variar a dimensão e o conteúdo, porque eles podem variar de auditorias iniciais e as subsequentes, assim como de auditorias internas e externas. Portanto, é preciso se atentar a alguns fatos. O objetivo da auditoria, o escopo, incluindo a identificação da organização e suas funções, assim como os processos a serem auditados, os critérios de auditoria e qualquer informação documentada de referência, os locais, sejam eles físicos ou virtuais, as datas, o tempo e a duração estimada das atividades a serem conduzidas, incluindo todas as reuniões com a direção do auditado. Também existe a necessidade da equipe de auditoria se familiarizar com as instalações e processos do auditado. Pode ser uma visita no lugar físico, no local físico, ou analisar tecnologias de informação e comunicação que eles utilizam. Também é muito importante detalhar os métodos de auditoria a serem utilizados e também definir os papéis e responsabilidade dos membros da equipe de auditoria, assim como dos guias, dos observadores ou dos intérpretes. E, por último, a alocação de recursos apropriados, baseada na consideração de todos os riscos e oportunidades relacionados a atividades que vão ser auditadas. É muito importante que o planejamento seja flexível para permitir as possíveis mudanças necessárias e que o plano seja apresentado ao auditado. E também que todas as questões que surgirem sejam solucionadas entre o líder da equipe, o auditado e as pessoas que gerenciam o programa de auditoria. Aí vamos ver também tudo que o planejamento tem que levar em conta, que é a identificação dos representantes do auditado para a auditoria, o idioma de trabalho e do relatório da auditoria, os tópicos do relatório, o arranjo de logísticas e comunicações, incluindo os específicos para locais a serem auditados, qualquer ação específica a ser tomada para abordar riscos a fim de alcançar objetivos ou novas oportunidades, assuntos relacionados à confidencialidade e à segurança da informação, qualquer ação de acompanhamento de uma auditoria anterior e qualquer atividade de acompanhamento para a auditoria planejada. E, por último, a coordenação com outras atividades de auditoria. Bom, no subitem 633 é debatido o trabalho atribuído para a equipe de auditoria. Para isso, convém que o líder da equipe atribua responsabilidades a cada membro em consulta aos mesmos.
Essas atribuições devem levar em conta a imparcialidade, a objetividade e a competência dos auditores, e o uso eficaz de recursos. As reuniões da equipe de auditoria devem ser realizadas pelo líder para alocar as atribuições de trabalho e decidir as possíveis mudanças. Essas mudanças podem ocorrer conforme a auditoria prossegue. No subitem 634, são preparadas as informações documentadas para a auditoria. Para isso, os membros da equipe devem coletar e analisar criticamente a informação pertinente às suas atribuições. A informação documentada pode incluir a lista de verificação física ou digitais, detalhes de amostragem de auditoria e a informação audiovisual. Em 6.4, são conduzidas as atividades de auditoria. Para isso, separa-se dois subitens, o 6.4.1, generalidades, e o 6.4.2, atribuindo papéis e responsabilidades para guias e observadores. Em 6.4.1, generalidades, as atividades de auditoria são conduzidas de acordo com a aplicação do ciclo planejar, fazer, checar e agir. O tópico 6.4 destina-se à segunda etapa, fazer. Portanto, nesse estágio, é aplicado tudo o que foi considerado durante o estágio anterior. É necessário certificar-se de que todos os membros da equipe conheçam os papéis e responsabilidades. Bom, no subitem 6.4.2 são atribuídos papéis e responsabilidades para guias e observadores, uma vez que os mesmos podem acompanhar a equipe de auditoria com aprovações do líder da equipe, do cliente de auditoria e do auditado, se requerido. No entanto, não convém que eles influenciem ou interfiram na condução de auditoria. Se isso não puder ser assegurado, convém que o líder da equipe de auditoria tenha o direito de negar que os mesmos estejam presentes durante certas atividades de auditoria. Os guias designados pelo auditado devem auxiliar a equipe de auditoria e, para isso, são designadas as seguintes responsabilidades para eles, como, por exemplo, auxiliar os auditores na identificação de pessoas para participar de entrevistas e na confirmação de horários e locais, arranjar acessos aos locais específicos ao auditado, assegurar que as regras relativas aos arranjos para acesso específicos do local, como saúde e segurança, meio ambiente, confidencialidade e outras questões, sejam conhecidas e respeitadas. Bom, com isso, nós finalizamos a nossa apresentação. Muito obrigada.